Están ahora, bienvenidos a todos y a todos. Estamos en directo para todo el mundo desde la ciudad de Lisboa. Lisboa, que es la capital de Portugal. Y... Plin, 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 la cuadrilla. Plin, 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 la cuadrilla. Y así se empieza esa cuadrilla. Que és única. És única. Eu disse que prometia fazer o raio da musiqueta. Mas foram 2 semanas a pensar nesta composição, não foi? Agora, a composição está pensada. Agora gravada é outra história. Ora, vamos já brindar, vamos dizer olá aos nossos videntes que estão já connosco. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Aos que estão em direto, boa noite, nesta magnífica terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. A quem está de férias, endereça as nossas invejas. E fiquem lá que Lisboa está mesmo boa. E o primeiro tema, o incontornável tema, aquele tema que fez, no fundo, quase que uma maré vaza na sociedade portuguesa, porque toda a gente andou às arrecuas até esta manhã. João Gata, há, no meio desta confusão de António Costa em off chamar cobardes a alguns médicos e na ordem dos médicos vir rasgar vestes e acabarem aos beijos esta manhã de terça-feira, onde é que esteve o problema, João? Eu acho que o problema esteve no próprio Costa, que continua a ser acessível e ainda não percebeu que há pessoas que não gostam disso, não gostam de ser maltratadas, há pessoas que continuam com os gravadores ligados, há pessoas que não sabem o botão on-off, se é vermelho, se não é. Enfim, há muita coisa. O que se diz off sempre foi muito complicado e há uma espécie de cortesia entre os jornalistas e as pessoas que estão dentro daquele limite de pessoas mais próximas. Há sempre uma cortesia em não ficar para fora dizer as coisas, não é? A que se ouvem. Aliás, vocês os três sabem muito bem de muita coisa que poderia inflamar a sociedade portuguesa e de que maneira, e não dizem, não é? Não falam, porque, enfim, não é de bom tom. Agora, também não é de bom tom criticar uma classe, pode ser 1 ou 2, 30 ou 40, não me interessa, é uma classe, depois lhes oferecer um prémio chorudo, que é a Champions, em Lisboa, pelo trabalho extraordinário que eles fizeram e que continuam a fazer. Aliás, os nossos médicos continuam a ser exemplares na maior parte dos casos. Agora vamos lá ver uma coisa. Nós sabemos que mais de metade, pelo que se diz, mais de metade dos óbitos em relação ao Covid são em lares. Pois é. E os médicos dizem que não querem lá estar, outros dizem que querem fazer relatórios, outros dizem que têm queixas, etc. O problema aqui é do governo, não é dos médicos. O governo, como eu já disse na semana passada, é que tem que pensar, atinar e arranjar uma solução e é já. Estamos décadas atrasados. Portanto, João Vasco, eu agora passo a batata a ti, passo a batata quente, porque eu queria saber se tens ou não uma solução para tratar bem os nossos velhos, que somos nós daqui a muito pouco tempo. Não, deixa-me ir lá ao assunto principal, que é a questão do Costa. Porque as pessoas estão a discutir isto como se fosse um shampoo, é o 2 em 1. Há aqui 2 questões. Primeira questão. O senhor, quando uma entrevista, quem fala com um jornalista tem de supor, e o jornalista tem de informar, que está sempre em on. Sempre em on. A não ser que o jornalista e a pessoa combinem que é um off absoluto. Naquela situação, ambas as partes, o entrevistado e os entrevistadores, o David Diniz, o Vítor Matos, tinham já dito que era tudo em off. E se era tudo em off, é off para o entrevistado e também é off para o jornalista. Primeiro problema, a primeira questão que se põe aqui é séria. Mal o António Costa disse o que disse,
Os jornalistas deviam ter dito, então, Sr. Primeiro-Ministro, podemos usar essas palavras? Podemos reproduzir o que acabou de dizer? Isto é, podemos tornar on aquilo que acabou de nos dizer em off? Porque essa é a obrigação de um jornalista que reconhece a notícia. E, de facto, um Primeiro-Ministro chamar cobardes a 3 médicos, que foi o que o António Costa fez, foi chamar cobardes a 3 médicos que se recusaram a ir a um lar de idosos, é uma afirmação forte. Mesmo que ele tenha razão. Quer dizer, mesmo que ele tenha razão, é uma afirmação forte, digna de interesse público por ser forte. Agora, se ninguém sabia que estava alguém a gravar, se estava tudo combinado em que era um off, os offs, como toda a gente sabe, são muito úteis. E são muito úteis porquê? Porque permitem fazer notícia mais à frente. Os offs com os políticos, com os empresários, com as pessoas da rua, quantos offs não há que vêm, e quantas histórias não há que deram cabo dos governos e fizeram cair diretores e chefes que vêm de offs. É o dia-a-dia do jornalismo. Portanto, há um cobarde que tem que se apurar quem foi, que é aquele que grava quando toda a gente pensa que está em off. E há um erro dos jornalistas em ouvir o António Costa a chamar cobarde a 3 médicos que não aproveitam e não lhe dizem ao seu Primeiro-Ministro, desculpe lá, mas está a dizer isso, nós vamos poder usar isso. Pode repetir-nos, voltamos à ONU. E isso era prática profissional digna. Do ponto de vista do Código Deontológico, o off está protegido. Pronto. Segundo problema, segunda questão, a questão política. Pode ou não Costa chamar cobardes a 3 médicos que disseram que não iam a um lar porque o lar estava sujo, cheio de lixo e que as pessoas não estavam limpas? Pode. Em que circunstância? Na circunstância em que a ordem profissional desses 3 senhores fez um inquérito ou uma auditoria para defender essas pessoas que não foram cuidar de pacientes, o que é uma coisa que vai contra o juramento de Hipócrates. Até. Portanto, pode chamar cobarde, mas pode chamar enquanto António Costa. Não pode chamar enquanto Primeiro-Ministro. Se ele estava a chamar enquanto Primeiro-Ministro, por isso é que eu digo que o jornalismo perdeu, se ele estava a chamar enquanto Primeiro-Ministro, então ele deve assumir essa responsabilidade. E deve ser processável pelos 3 médicos que podem depois explicar as razões técnicas porque não foram. Última questão. Vamos supor que isto foi combinado. Isto é, vamos supor que todo este mise-en-scène foi combinado para acabar hoje de manhã com a ordem e o seu Primeiro-Ministro aos beijos na boca. Aí temos um problema. É que fomos mal servidos, quer pela ordem profissional, quer pelo governo. E isso é muito triste. Na minha visão simplista da questão, sem informações por dentro, o António Costa, cidadão, tem toda a liberdade para dizer que aqueles 3 médicos são cobardes, os jornalistas fizeram mal em não lhe pedir um ON imediatamente a seguir, quem filmou é que é o verdadeiro cobarde, porque não se faz isto quando a prática jornalística e a deontologia jornalística o expressa. E falo convosco, como João, como todas as semanas, mas também como pessoa com carteira profissional e que percebeu sempre ao longo da vida, ensinado por muitos mestres, como o Mário Zabujal, como o Zé Rocha Vieira, como o Afonso Praça, o que eram ons e o que eram offs. Portanto, discutir 2 em 1 é muito mau. Jorge Máximo. Carlos João, antes de mais, estou muito feliz de estar de regresso à vossa companhia. Foi uma ausência de uma semana que me deixou cheio de saudades. Mas tu tiveste aí off. Sim, obrigado. Tu tiveste aí off, não sei se te lembras. No essencial, eu concordo com os dois Joões, com os Joãos. Acho que em termos da componente deontológica, de facto, quem de nós atira a primeira pedra, como diz na Bíblia, nunca teve um ato de irascibilidade na sua vida particular, nem conversas informais. Todos o fizemos e, portanto, aquilo que aconteceu com António Costa é perfeitamente normal e já aconteceu com todas as pessoas. Mas aqui a falha não me parece, eu não sei se terá havido, com certeza que houve um cobardolas, porque não sei como é que isto foi para as redes sociais. Mas houve claramente, foi uma falha,
uma falha técnica grave do Expresso que foi já assumida, porque parece que aquelas imagens foram distribuídas pelos jornais e houve, portanto, tornando difícil apurar quem é que foi a fonte que a colocou nas redes sociais. Chamei o Rui Pinto. Essa é uma falha grave do jornal que andou a espalhar junto dos seus parceiros órgãos de comunicação social, e eu não sei, e tu dirás como tens carteira profissional jornalista, a que propósito é que o Jornal Expresso também partilha imagens em off com outros órgãos de comunicação social. Porque incompetência, Jorge, por incompetência. Se é por incompetência, tem que assumir. Não venham dizer que vão processar desconhecidos, etc. Aliás, o Expresso tem uma dívida para com este país, e uma dívida ética, porque andou a anunciar que ia fazer umas revelações muito fantásticas sobre os chamados Panama Leaks, e até hoje, que eu saiba, portanto, é muita ética, mas às vezes também muita incompetência, é muita grande umbridade jornalística, mas também muita arrojo de jornal já com alguns limites, com alguns vícios de forma. Mas enfim, acho que aqui a primeira falha, Expresso teve mal ao partilhar, foi incompetente no seu processo de transmissão e depois teve mal ao reagir. Relativamente à posição do António Costa, acho que é natural em off, porque não há ninguém que nunca tenha já feito isso e, portanto, não vamos ser todos santinhos e hipócritas nesse aspecto. Agora, há um problema, e esse que o João Gata disse bem, que me parece muito relevante e que está a ser diminuído com esta guerrinha entre o António Costa, esta pseudo-guerrinha, portanto, esta mise-en-scène, como tu bem afirmaste, entre o Primeiro-Ministro e a Ordem dos Médicos, que é o problema, de facto, dos lares em Portugal. E vocês estão aí muito perto, fisicamente, de um lar onde trabalhou a minha avózinha há muitos anos e que agora está num processo de encerramento por problemas com a Segurança Social e onde vão várias pessoas ficar sem saber neste momento, vários idosos, alguns deles já sem 140, família, não é? já sem família, onde não sabem onde vão ser posicionados. 140, e é um problema grave. Se todos tivermos sorte, vamos chegar a velhinhos. E vamos querer ser bem tratados. E quando formos velhinhos, aquela vida contributiva que tivemos e de trabalho que fizemos ao longo da nossa vida, a única coisa que esperamos é que, pelo menos, nos deixem envelhecer com dignidade e que nos levem um copo de água e não nos deixem desidratar. A gente não quer não quer Champions Leagues nessa altura, não queremos grandes Web Summits, queremos um copo de água, queremos uma companhia, queremos um comprimido à hora que for necessária. E este problema da maneira como tratamos os idosos é um problema de cultura e é um problema de civilização que aí Portugal tem que pôr isto na agenda política de primeira linha. E eu quero lá saber se o Primeiro-Ministro chama cobardes ou não, isso agora é um problema entre quem se sente ofendido e quem ofende. O meu problema, de facto, o tema da agenda é como é que um país que se quer ser um país moderno trata os seus idosos e porque eu, se tiver sorte, hei de lá chegar e, portanto, estou preocupado com isso. Muito bem. Bruno Palma, perante estas três opiniões, como é que tu olhas, quando olhares, como é que tu olhas principalmente para esta resolução tão amistosa e tão bela e bonita desta terça de manhã, onde a Ordem dos Médicos beija e o Primeiro-Ministro beija e todos beijam para o Jornal do Almoço? Mas foi de língua? Não. Eu não vi o beijo. Não meteu bolinha. Já é tarde, não é? Que horas são? Bom, já se pode dizer algumas coisas. Não, falta um minuto. Falta um minuto. Mas isto é a fase do sexo após a zanga. É a melhor parte, não é? E também já aconteceu com todos. Portanto, o backup sex. Backup sex. Portanto, o que o João estava a dizer é que
o que eu depreendi das palavras do João foi que o António Costa, para ter sexo, zangou-se primeiro com os médicos. Foi daqui. É esta a grande lição que eu tiro daqui. Mas relativamente ao que vocês disseram... Não, isso era uma hipótese remota. Foi claro, eu levantei a hipótese. Vá lá imaginar-se, por exemplo, que o diretor de informação de uma estação de televisão que era da mesma empresa que o jornal era irmão do primeiro-ministro, por exemplo. Mas isto na eventualidade. Isso é só na Netflix, isso nunca acontece. Não, desculpa, Paulo, desculpa. Posto isso, começando tocando os pontos que vocês tocaram, relativamente ao código deontológico dos jornalistas, de facto falhou, porque ou é on ou é off. Se é off, é off. O Expresso, eu li a minuta do Expresso, e o Expresso diz que aquilo foi nas gravações, e tem uma janelinha antes e tem uma janelinha depois, e o senhor e o técnico esqueceu-se de desligar a câmara, e como o técnico se esqueceu de desligar a câmara, também ninguém olhou para aquilo, porque eles não estão lá a fazer nada, eles estão uma pura distração. São as máquinas que fazem aquilo, é tudo feito automaticamente, ninguém olha para aquilo quando faz. E depois acho que as imagens, depois acrescentaram o som, e depois o vídeo não é o vídeo que foi da câmara, o som é da câmara, mas o vídeo não é da câmara. Portanto, é uma explicação absolutamente clara e inequívoca. Dito isto, então não há mais nada a dizer, o Expresso já disse tudo. Depois, o que aqui me apraz constatar é que, faça isto tudo, ninguém tira responsabilidades políticas. Foi um erro, não foi um erro, etc. Relativamente às pessoas que morreram, quem é que se demite? Ninguém se demite. A culpa é do médico. Ou seja, basicamente são os generais a dizer que a culpa é do soldado, que não tiveram tomates para estar na trincheira. Eu acho que isto não é resposta. Eu não aceito isto como resposta. Falhou a toda a linha. Falhou a toda a linha e não falhou só ali. Mas o que falha aqui, mais do que tudo, é a solução que nós propomos para os velhotes. Eu não me vejo daqui 2 ou 3 anos já não tens pelo aí, portanto está mais próximo. Isso é como se costumava dizer, no meu tempo fui ao Baeta. Mas de qualquer das maneiras, eu acho uma má solução fechar as pessoas em asilos, em campos de concentração para velhotes, ou campos de concentração para pessoas com deficiência. Não é assim que eu me quero ver. Eu gostava de poder, eu sei que vou ser corrido, sei lá, pela minha, eu só tenho uma menina, não é? Mas, e diz um amigo meu com piada, ainda bem que tens uma menina, porque se tivesse um rapaz, achas que são os rapazes que vão tratar de nós? Mas de qualquer das maneiras... É uma perspectiva engraçada. Machista! Isto é um amigo meu libanês, que do alto da sua perspectiva, enfim, é que me diz isso, e eu acho uma piada imensa, porque ele também tem 2 meninas. Mas isto para dizer, eu gostava de envelhecer saudavelmente, a continuar a fazer desporto, a continuar a mexer-me e a ser lúcido dentro de um meio familiar. Ia fazer a quadrilha. Ia fazer a quadrilha. A menos que me digam, vamos fazer a quadrilha, vamos arranjar um sítio e vocês fazem a quadrilha 24 horas por dia e tal. Se calhar era giro. Mas isto, tipo em regime Big Brother, com umas câmaras por todo lado e tal. Era o que nos faltava. Não é isso, não é assim que eu me quero ver envelhecer. E eu acho que o grande problema que nós estamos a encarar é a falência de um sistema no qual apostamos. Por isso é que nós não vemos deficientes na rua, porque não há deficientes, estão todos institucionalizados. A Santa Casa recebe verbas do Estado para ter as pessoas lá. Eu gostava de... Não é porque
Na Holanda vês deficientes, em Espanha vês deficientes, em toda a Europa vês deficientes. Em Portugal não vês deficientes, porque somos muito saudáveis. Não, porque as pessoas estão encarceradas. E isso é mau. Eu não te quero cortar a palavra, mas eu percebo que leves a questão dos deficientes ao tema do Costa. Ao tema do Costa. Mas gostava que concluísse só. Não, mas isto para dizer, acho absolutamente lamentável que o Costa não venha dizer que, meus senhores, pedimos desculpa por este momento infeliz e aquele senhor vai se demitir porque não teve capacidade de liderança. Porque, Qual senhor? Espera aí. O António Costa? Não, tem que haver responsabilidade política. Alguém se tem que demitir. Pois tem. As pessoas não podem morrer e a gente achar, se via para o lado e diz, a culpa é daqueles atrasados mentais que não foram ao lado. Não, António Costa. Mas é assim, mas repara que nem Tancos, nem o ministro de Tancos foi abaixo, só depois. Uma coisa que não pode ficar sem uma atenção continuada. É que está a ser feito, este processo vai ser acompanhado, já foi iniciado um acompanhamento pelo Ministério Público, e se houver responsabilidades, tem naturalmente que essas responsabilidades, para além de haver responsabilidades do foro jurídico, que essas depois nem são encaminhadas para os órgãos competentes, se houver alguns indícios de falta de excesso de negligência ou responsabilidades até dolosas, naturalmente tem que haver também consequências políticas, sem dúvida, e que podem passar pelas responsabilidades políticas locais. Nós não podemos esquecer aquele novelo que há ali entre a autarquia na direção regional, obviamente locais e regionais, e eventualmente ao nível central, se forem apuradas responsabilidades. Isso não pode ficar esquecido. E nós estamos aqui para acompanhar o processo. Estamos aqui para garantir. Ora, saltemos para o segundo tema da noite, informando-vos que comeram 6 minutos, comemos todos 6 minutos ao segundo tema, que é matemática, calma. É verdade. Não, então. É 15 minutos para cada um. E que temos é excitante este tema e eu apraz-me introduzi-lo. Vou dizê-lo e vou dizê-lo como me ensinaram a dizer, não é? Parece que a Terra acabou. Jorge Máximo. Acabou semana passada, que a gente não deu conta. Não, a Terra não acabou, porque isto é feito virtualmente, mas existimos ainda. O que acabou foram os recursos para este ano. Portanto, se nós fôssemos pessoas decentes, agora até ao final do ano era pão e água e marada. Portanto, devíamos estar, porque andamos a consumir a mais. Aquele senhor ali, o que é isso? Está ali no vodka lá da terra dele, não é? Não. Até tem aqui uma vaquinha, não sei se conseguem ver, tem aqui uma vaquinha. Mas o irónico disto, João Vasco, é que se de facto parece que foi ontem ou anteontem, que foi o dia do consumo global dos recursos, o dia a partir do qual a humanidade já está a consumir recursos que pertenceriam num planeta equilibrado ao ano 2021. O curioso desta situação é que isto só acontece agora porque existem, infelizmente, países onde se passa muita fome e muita miséria. Porque se fossem à conta dos portugueses, o planeta já estava a ser excedido há um mês e tal atrás, ou se fosse à conta dos americanos, acho que tinha acabado já em fevereiro. Portanto, infelizmente, são estes equilíbrios mundiais que ainda mantêm algum equilíbrio natural. É o facto de existirem ainda povos na miséria que fazem com que aqueles que consomem demais ainda possam continuar a exagerar, a consumir o planeta. Portanto, nós temos todos que nos equilibrarmos. E, de facto, a pandemia vai dar mais 3 semanas ao planeta, segundo dizem os especialistas, porque houve aqui uma redução, mas é naturalmente um momento de reflexão sobre a maneira como nós utilizamos os recursos e sobre o nosso exacerbar de consumista que às vezes nos está a prejudicar as gerações futuras. Muito bem. João Gata, como é que tu te sentes sem recurso para a relação?
Olha, eu curiosamente sinto-me menos mal que no ano passado, porque este ano ainda não comprei truces, nem meias, nem cerolas, nem termotebs, nem cascóis, nem luvas, nem nada, porque não fui às lojas. Uma caixa de máscaras, pá. Comprei algumas máscaras, mas por acaso depois optei por aquelas laváveis que se põe os filtros e essas coisas. Optei exatamente para não ter que mandar para o chão, que é o costume aqui neste país, mandar para o chão aquilo que se gasta. Eu não sei, os wildfires na Califórnia parece que vão começar a ser tufões de fogo. Brevemente, eu não sei o que é que isso quer dizer sequer, aquilo já é um tufão, agora vai ser mesmo um tufão de fogo. Portanto, o mundo já mostrou e está a mostrar continuamente aquilo que nós estamos a fazer. Há petroleiros a abrirem-se em oásis ou ex-oásis deste mundo, o petróleo enche as praias, estão lá uns quantos coitados com umas cortiças e umas boias a tentar travar o que não é travado. E os bichos morrem, nós morremos, essas coisas todas. Bom, eu tento mudei alguns comportamentos, não mudei todos, mudei alguns. Cá em casa já se mudaram mais. A mais nova então leva ao extremo. As pessoas uma a uma têm que fazer o seu papel, mas quando eu vou ali abaixo depositar coisas no papelão e no vidrão e nisso tudo, não tenho um pilhão, não tenho uma pousa para pôr óleos, não tenho nada. Tenho uma família de uma certa etnia a viver mesmo ao lado daquilo, o que também me incomoda porque eu não quero estar a sujar ainda mais a má vida dessa gente. Não sei se me entendem, porque é uma má vida estar a viver ao lado do lixo. Agora, se nós já não temos recursos, não temos recursos. Agora, estava muito convencido que quase 6 meses de pandemia davam um bocadinho mais do que 3 semanas de atraso. Então, João, a Cláudia Monteiro está preocupada por não teres comprado cuecas este ano. Truces. Mas não sei, o Bruno de Palma sabe perfeitamente aquilo que eu estou a falar em relação à falta de espaços. Olha, lembram-se que há umas semanas nós estivemos a brincar com a inauguração de um ministro de umas coisas para o lixo, não é? Aqui nem isso nem nada, continuam os mesmos, 6 de lixo muitas vezes, é impossível chegar às bocas porque as pessoas deixam para ali aquilo. Portanto, eu acho extraordinário como é que só no final de agosto, quase em setembro, consumimos tudo o que a Terra tem para oferecer. Acho extraordinário. Portanto, quer dizer que o planeta é um bom planeta e, Bruno Palma, o que é que nós podemos fazer para os recursos acabarem mais cedo, lá para abril, por exemplo? Quer dizer, chegar ao 25 de abril sem recursos, não é? Recursos nunca mais! Antes de mais, dizer à Cláudia em preto, se faz favor, em preto. Bruno Palma. Bem, eu folgo em ouvir as preocupações do Jungata. Portanto, já só me falta ver o Jungata andar de bicicleta, basicamente. Não. Já me viste. Eu é que a vendi porque não tinha hipótese de guardá-la em casa, nem aqui no bairro. Portanto, não posso deixar uma bicicleta na rua. Como os meus vizinhos não me deram autorização para arrumar a bicicleta lá embaixo do saguão, tive que vender a bicicleta. Nem toda a gente tem garagens extraordinárias com Ferraris lá dentro e Porsches clássicos, não é? Bruno Palma, 2 minutos. 2 minutos para isso, Bruno. Não, é recordar, paralelamente a este dia, que é um dia que nos vai ficar na memória a todos. Há outro dia do ano que nos fica sempre na memória, que foi o dia de 26 de foi há 2 meses. Foram os 177 dias que nós tivemos a pagar impostos, não é? Porque os recursos aí, não é? Os recursos estão mais... E para o ano, provavelmente, vamos estar mais dias a pagar impostos, não é? Portanto, trabalhamos 177 dias antes de começar a ganhar dinheiro, não é? O que é dramático, não é? E, portanto, isto mostra estas duas realidades. Juntas mostram, de facto, que o planeta Terra não tem um grande futuro e, se calhar, não temos que nos preocupar sequer com aquela questão de irmos para aqueles campos de concentração
que vocês chamam asilos e etc., quando lá não vai chegar para nós. Não vai. É a minha esperança, pronto. Ok. Não percebi nada. O que é que isso tem a ver com os recursos da terra? Não tem nada, mas eu também não tenho nada. Nós chegamos a velhos. Não, até tem. Portanto, Nós chegamos a velhos, portanto. Ou não chegar a velho. O planeta acaba antes. Não é assim, porque já estamos velhinhos, pá. O planeta ainda aguenta a nossa velhice. Mas, ó João Vasco, os teus recursos. ó João Vasco, quanto aos teus recursos, como é que é? Não ouvimos tudo. Opa, vamos lá ver. Eu estou a consumir os recursos de alguém. E vocês também, não é? E os nossos videntes também. Porque naqueles milhões nos desertos que não têm comer, nem beber, nem escola, e têm palhotas, e esses gajos não consomem os recursos de ninguém. Esses gajos são subnutridos em termos de recursos. Esses gajos são os porreiraços, não é? Agora, de facto, se a gente vai para a Europa, se a gente vai para os Estados Unidos, para o Canadá e para os países que são grandes consumidores, para a China industrial, eu não acredito que a China... Bom, tem uma classe média já interessante. Esses grandes países consomem pelos outros, portanto, se calhar os recursos da terra davam, se isto fosse muito mais equilibrado, se isto fosse muito mais equitativo, e a única coisa que tenho a dizer é, agora tirem de lá, tirem às Kardashians o Botox, e vão ver a revolução que para aí aparece, porque toda a gente quer andar no TikTok a fazer as últimas danças e não sei o quê, com os últimos apparels, e ter o melhor mobile para fazer o melhor TikTok, ou o melhor, como é que chama o outro, João Gata? Que está há tantos, pá, Instagrams, pá. Não, novo. Pronto, sim, portanto, é assim. Nós já temos lá página, não é? Digo eu. Mas temos lá a página, não é? Sim, nós temos tudo em todo lado, mas lá está, não consumimos. Graças a Deus, estamos como ao Clinton, não inalamos. Está bem. Tal como ao Clinton, que andava desaparecido, nós temos que prestar atenção a uma história. E eu acho que devíamos estabelecer aqui uma regra, que era um dos temas ser sempre um alerta CM, porque o Correio da Manhã lidera as audiências no cabo. Maradona no Benfica, não, Messi no Benfica. Já estás todo trocado. Já estás todo trocado. Bom, mas o Correio da Manhã lidera as audiências no cabo e tem-nos presenteado com uma história terrível. Em Lalin, que se fosse Aquilin, é Lalin, não é Aquilin. Em Lalin, isso não é pergunta que se faça. Toda a gente sabe onde é que é Lalin, Jorge Máximo. Claro, sim. É uma freguesia portuguesa no concelho de Lamego, com 7,22 km² de área e 729 habitantes. Isto saiu de cor. 729. 29. 28. 728. Não, 727. 27. Organizem-se. Não, 727. Ora bem, aquela voz off nos concursos da televisão. O Jorge Máximo parece aquela voz off no concurso da televisão, não é? Diz lá qual é o prémio, Jorge Máximo. E então houve um terrível homicídio. E há um fugitivo que é o presumível homicida. E tal como noutras histórias anteriores, a opinião pública primeiro condena o homicida. Depois continua a condenar o homicida, mas começa aquele gosto puro, João Gata, de talvez este homicida que devia ser condenado, ainda vai dar a volta à GNR, que é o gajo de bigode, que anda lá no meio das coisas. E porquê é que a gente depois acaba por torcer pelos palitos desta vida quando torce, não é? Isto é muito simples, eu vou responder isto de uma forma um bocadinho técnica. Há uma matéria. António Damasio vai explicar o racional da coisa. Exatamente. Há uma matéria chamada técnicas narrativas, que é aquilo onde se baseia uma narrativa, lá está. E então há um caminho
A personagem principal tem um caminho, mas depois tem um problema. E nesse problema tem que escolher o A ou o B. Ao escolher o A, depois vai ter o mesmo problema, que é o A1, A2. E por assim sucessivamente. Ora bem, em relação ao CM, o CM não sei quantos carrinhos exteriores tem, quantos satélites tem na vida e quantos microfones tem, porque o Ronaldo já mandou um abaixo e tal, ou para o Rio. O CM ou tem muito dinheiro, ou tem em cada lalim deste país um repórter. E então, um repórter com câmara e com o gajo da perche e com o gajo para pôr o plástico em cima da esponja, é toda uma equipa de produção extraordinária. E a técnica narrativa, cá está, é sempre a mesma. Os gajos vão atrás do percurso do possível homicida, parece que não é naquela rua, foi naquela rua, estão a ver? A1, A2, então vão para aquela rua para chegarem ao fim e estão numa encruzilhada, e esta encruzilhada é que dá gozo ao povo que gosta deste tipo de coisas. E aquilo que o João Vasco quer que eu chegue lá é que o povo começa, não de uma forma muito enfim, badalada, não é assim, em surdina, o povo começa a torcer pelo homicida, não é, João Vasco? Não, porque há um fascínio único. Este tem um problema, tem um bigode muito feio. E um gajo pronto, o gajo matou a mulher com um bigode feio, é impossível estar a apoiá-lo, é impossível. Mas há um pormenor do caraças nesta história, é que ele deixou comida para os animais. Isto é, há um imbecil que vai matar outra pessoa. Mas depois deixa uns fardos de palha às ovelhas e deixa comida ao cão. É fofinho. Não, exato, há sempre um outro lado do homicida que a história, e contada pelo Correio ainda melhor, nos permite apaixonar-nos não por este homicida, é impossível, mas pela figura do fugitivo Jorge Máximo, isto é, a grande série O Fugitivo, não é? Era um gajo que corria, fugia das autoridades. Mas a série inocente. Mas a Bonnie and Clyde não eram inocentes e o povo torcia por eles. Torcia por elas. Portanto, que fascínio é este? Há aqui um contrapoder interno na nossa alma que nos leva a alguma coisa, Jorge Máximo? Não, eu antes de mais, João Vasco, e antecipando aquilo que tu disseste há bocado sobre teorias de conspiração, eu talvez suspeita que isto seja um plano maquiavélico da CM, que contrata os homicidas para matar alguém e diz, olha, tu vais fazer isto, e já é uma mise-en-scène todo, que é para eles estarem em cima do conhecimento. O próximo passo é alerta CM, aquele gajo vai matar outra pessoa. Repórter minoritário do Spielberg. Portanto, aquele já sai a bolinha e vai dizer onde é que o gajo vai matar. Portanto, é uma coisa assim. O síndrome de Estocolmo é muito conhecido. Todos nós acabamos por conhecer essa história das pessoas que são maltratadas e depois acabam por ganhar uma certa simpatia por quem as maltratou. Mas eu acho que neste caso é mesmo uma patologia que a malta gosta de ver, a cena dos próximos capítulos. É como as telenovelas. Aquilo tem que acabar em suspense. Não interessa o que vai acontecer, mas a gente vai querer saber e no momento em que ele vai acontecer, corta a coisa. Que é para amanhã continuar a encher portanto, a coisa. estás a dizer que o Tuga tem pena do homem, do assassino, que depois se suicida logo em seguida, porque não há cena. Com bom questão. O Tuga tem a vontade de... Bom, a história vai acabar, mas de repente não acaba. Isso é que dá gozo. Portanto, eu li um livro quando era puto, que foi dos livros mais importantes da minha vida, chamado The Never Ending Story, de um escritor alemão chamado Michael Ende, que era a história interminável. E a malta gosta muito de histórias intermináveis. E quanto mais interminável, é melhor. Portanto, isto é o conceito da telenovela. E nós somos apaixonados por telenovela. Quer dizer, eu não sou, mas os portugueses globalmente são. E, portanto, acho que esta história é assim.
Bernardino, de conspirações, pá. Sim, o Bernardino agora diz uma coisa que é muito querida ao Bruno Palma, que é, além do homicida de Lalim, parece que anda a fugir um rapaz do Benfica, e que mas também... a história já acabou, agora começa outra. Aí já acabou. Agora é o Messi. Agora é o Messi. Agora é o Messi. Desculpem. Mas ao Bruno Palma, o que eu te queria perguntar era mais simples ainda, uma coisa que tu respondes com grande facilidade até. É mais simples de ser para mim, não. Vais ver quão simples é. Em alguns namoros de pessoas que talvez me tenham contado isto, e talvez eu, discutiu-se se entregaria um filho à polícia ou não, depois do filho cometer um homicídio. É um bom tema. Para que lado é que tu cairias? Cairias para o lado de denunciar a tua filha ou de dar-lhe abrigo? Sim. Pior ainda. Se ele fosse simples. polícia graduado. Pior ainda. O João acabou de cair depois desta pergunta que fez, caiu para o lado. Esta aqui é mazinha, Não, é mazinha, mas eu vou responder isso de outra maneira. Há um perfil agora. Há um filme, exatamente, ele já está-se a preparar para as fotografias. Quando vier o crime, eles a fotografam de frente e de lado. Moral da história, há um filme que vocês com certeza também viram, dirigido pelo Stanley Kubrick, que se chamava Laranja Mecânica, não é? E de facto há uma sobre uma equipa de futebol. Exatamente. É a laranja mecânica, mas não é a laranja. Exatamente. É um filme de crime distópico. É muito interessante. Porque o Alex, que é a personagem principal do filme, que comanda um gangue, nós temos uma relação com ele no início do filme. É uma personagem odiosa que depois é submetida a um processo de tratamento e nós, no fim do filme, temos pena dele e estamos do lado dele. É curioso como nós nos posicionamos, como nos conseguem fazer ver os dois lados da laranja, digamos assim, não é? Porque é a laranja mecânica. E, de facto, isto é tudo o que o João Vasco estava a dizer. Era como é que nós conseguimos olhar numa perspectiva e depois evoluímos para outra perspectiva. É muito interessante. Quem não viu, aproveite para ver. É um filme para velhotes, não é? Do nosso tempo. Vai dos anos 70, deixa cá ver, é 1900. Não, é anterior. Era quando o Cruyff jogava. Era quando aquele senhor que foi treinador do Benfica ainda jogava futebol e que agora foi para o Barcelona correr com todos os craques porque chegou o trincão ao Barcelona. E o Messi quer fugir e quer vir jogar para os Alerta maionese. Mas relativamente à pergunta direta que tu fizeste, eu acho que um pai nunca denuncia um filho, acho isso, mas acho que não. Acho que um pai não denuncia um filho. Agora, pode renegar um filho. Isso olha que há muitas velhotas que denunciam os maus tratos dos filhos. Não, mas isso é bem feito. Mas isso é bem feito. É um problema que nós temos, é um problema social que nós temos, e esse problema social, voltamos ao início, tem a ver com a nossa visão do que é que nós queremos para a nossa sociedade. Nós queremos o quê? A biológica, exatamente. Politicamente correto, exatamente, que é para não gastar os recursos, para não gastar no final do ano. Aliás, as laranjas do Algarve agora chamam-se abacate. Culturas intensivas, não é? Cortam árvores para cultivar outras culturas. É um drama. E é um drama a começar aqui no meu prédio, porque tu vens de outro prédio, vens de outra zona para pôr o lixo no contentor. Os meus vizinhos têm o contentor em frente ao prédio e põem o lixo no caixote de lixo, no orgânico. E no século XXI, para quem está lá em casa,
não é smart, não é smart, não é smart, não é smart, não façam isso. Em caso de dúvida, vão ao YouTube, procurem a Quadrilha Podcast, façam like, nós ensinamos como é que devem fazer a reciclagem. Ora, é o homem do marketing. Temos 15 minutos para falar de campeões. Temos. Mas é só dizer que acabámos, obviamente, este segmento a falar acabámos a falar da reciclagem e da separação do lixo, quando o tema era o palito do Alim. Temos que reciclar também os palitos. Temos de reciclar os temas. E a Cristina Cunha Silva, tal como todos os outros videntes, são bem-vindos a comentar. Estes comentários live são ótimos. Depois há comentários que são feitos das pessoas que infelizmente não puderam estar connosco no live, mas que também são bem-vindos. Deixem-nos, por favor, que o Bruno Palma responde a todos eles. E com dedicatória e assinatura específica. Sim, com dedicação. E ao mesmo tempo põe lá um boneco a dizer como é que se separa o lixo. Separar a casca da banana do que sobrou do robalo assado é uma coisa horrorosa, não é? E como é que se compra uma bicicleta com desconto da Câmara Municipal? Então, como é que se engana a Câmara Municipal com 2 recibos para comprar uma bicicleta? Meus senhores, minhas senhoras, facto nunca visto. Os jornais não sabem dizer o nome da prova e então dizem a Fórmula 1 das motos. E o Miguel Oliveira, que ainda não está na marca oficial da marca. No léxico. No léxico. Sim, talvez ainda não está no léxico. Talvez não esteja. Miguel Oliveira é um bom rapaz que acaba de limpar na última curva o grande prémio de Stratolite, ou como é que se chama? Estrelícia, exatamente. Que é o circuito da Red Bull, só que como fazem lá 2 provas, depois inventaram. É a mesma coisa que ser o Autódromo de Estoril e o Grande Prémio de Cascais. Eu aqui tenho que começar pelo João Gata, porque até te peço enquadramento para a importância Desculpa, estou a confirmar, chama-se o Autódromo de Cavanis. Não, Cavanis é à esquerda. É à esquerda. João Gata, o que é que o Miguel... Que importância é esta da vitória? Esse foi de Mota. Olha, o Miguel, aliás, começamos esta conversa antes do direto dizendo que era necessário para qualquer português atingir a excelência, sair do país de Portugal, porque lá fora é que se arranja dinheirinho, carcanhol, equipas e vontade de vencer, porque aqui em Portugal não se vai a lado nenhum, é que não se vai mesmo a lado nenhum. Portanto, o Miguel saiu, assinou um contrato com o Red Bull, foi embora e no segundo ano em que está na MotoGP, numa marca que não é oficial, é uma marca satélite, limpou aquilo tudo. Portanto, os Valentinos Rossis da vida comeram pó. E isto já estava quase a ser previsto se não fosse o colegazinha de equipa oficial, um espanhol, mandar-lhe 2 castanhadas nas últimas 2 corridas. Se não estou a erro, foi o mesmo gajo. Bom, enfim, e ali há um tripoquó. A vitória, o Miguel Oliveira é alcunhado de MiG, o famoso caça-bombardeiro russo, MiG-44, que era o número dele nas classes anteriores, e agora é MiG-88, porque esse tal Espargaró tem o 44 e não lhe deu. Olé. Bom, isto soube muito bem. Agora, o Miguel vem numa sequência de grandes triunfos. A Bola fez finalmente uma capa com uma porcaria que não é uma bola de futebol, não é? Chamado só um grande prémio, a primeira vez que um piloto português ganha um grande prémio na classe rainha do motociclismo, mas esquece-se de fazer o mesmo com o António Félix da Costa, com o Formiga, fez só um quadradinho. E o que era a capa? Era a bola.
O António Félix da Costa foi há uma semana campeão do mundo de Fórmula E, que pelo que se diz será a fórmula principal daqui a 5, 6 anos, porque a Fórmula 1 como está vai morrer brevemente. Depois falámos, e agora deixo-vos também para relembrarem os Tiagos, os Lamis e outros nomes, como Coceiros, o Albuquerque está a ganhar, já foi campeão várias vezes, está a ganhar e vai em primeiro lugar do campeonato LMS. O Tiago, infelizmente, não ganhou o WRC, o WRTC, os carros de turismo, porque teve um bruto acidente que o ia matando e teve quase que abandonou um ano depois disso, porque era campeão do mundo também. Portanto, nós temos campeões do mundo. Olha, judocas, triplo salto, atletismo, então, medalhas de ouro da Compau. Portanto, nós temos aqui lá para fora. Pronto, muito isto. É uma tragédia. Bruno Palma, eu, além da pergunta que tenho preparada para ti sobre o tema que estás neste momento a pesquisar para falar dele já a seguir, é que um gajo quando vê as cambiantes do ecrã na cara, não é? É verdade. Eu leio. Ele estava a ver se eram 24, se eram 23 filhos varões. Exatamente, é isso depois. Eu proponho-te que... Não, mas antes disso... Diz. Não, é que o Miguel Oliveira ultrapassou o Cagaró, era o que estava a dizer, que era o que queria dizer o jogar. Que são aqueles Cagaró, não, para dizer em português é Cagaró. Cristina, eu bebi Red Bull uma vez e vê lá o que deu. Se eu tivesse bebido 2, já o Miguel era campeão há 2 anos. Eu por acaso também bebi Red Bull uma vez e aquilo corta a bebedeira. É uma coisa horrorosa. Corta a bebedeira com os comprimidos russos que dizia o RSS. Não, KGB. KGB. Isso é que era. Isso é que era. Comprimidos. Toda a gente. A malta ali da 24 de julho, tudo KGB no bolso. Essa é que Ora bem, Bruno Palma, e pegando aqui na deixa do Jorge Matias, somos campeões, Deus do céu, campeões. O Abiquel, é bem lembrado o Abiquel. Somos campeões. Somos campeões lá fora, mas cá dentro ninguém nos liga? Completamente, eu acho que sim, acontece isso. Já o Camões se queixava disso, dos velhos do Restelo. Portanto, nós aqui temos sempre o fogo amigo, não é? Pelas costas. Mas, de facto, o Miguel Oliveira teve um desempenho absolutamente extraordinário, que a ele e ao pai dele deve, não é? Porque ele começou a andar de moto muito, muito jovem. Não, o pai já era. Todas as categorias. Era, exatamente. Eu vi, mas quer fazer uma precisão ao que tu disseste, João Vasco Almeida, porque o Valentino Rossi é de facto, para mim, para o Miguel Oliveira e para toda aquela geração que andou de moto, é de facto uma grande referência. Para mim é o maior. Hoje, para mim é o maior. Para mim não há ninguém. Não há, é o Rui Veloso do que eles chamavam da Fórmula 1 das motas, como tu dizes. De facto, é o Rui Veloso. É o da música, o guitarrista. Olha, vocês não se ponham a fazer isso de cima para baixo, porque às tantas é sexy. Porque há um que se vira e outro que se vira. Isso tem o teu ar sexy. Não. O Valentino. Não. Olha para cima. Foi não só um grande exemplo como motociclista, mas pela postura de simplicidade, pela qualidade que revelou sempre em pista. E hoje, para o Miguel Oliveira, deve ser um luxo competir com alguém que ele verdadeiramente, genuinamente admira. Portanto, deve ser fantástico para o Miguel Oliveira. Nós desejamos-lhe as maiores felicidades e que ele volte a ganhar muitas vezes. Se for possível, pode começar já a ganhar em Portimão. Eu sei, João Gata e João Vasco Almeida, que vocês têm bilhetes e que vão para o reino do Algarves. Irão de comboio para poupar na pegada. Não. Vamos de burro e vamos com o Jorge Máximo. Vamos os três.
E vamos já amanhã. Porque vamos já amanhã. Não é com o burro do Jorge Máximo, é? Não disse isso. Cada um leva ao seu. Cada um leva ao seu. Jorge Máximo, em 4 minutos, 3, não, menos 2 talvez, conseguias dar a volta à pista com a eficácia do Miguel? Tens alguma apetência para a velocidade, já que tu és um homem do desporto, o desporto motorizado, já deste os 50 euros pela F1 TV que eu dei, infelizmente? Tu deste? Eu já aqui disse, aliás, eu sobre velocidade e sobre motas, eu sou tão bom que a minha mãe e o meu pai disseram-me sempre que nunca na vida me compraram uma moto, porque no dia que comprassem moto, eles achavam que no dia a seguir estava morto. Todos os pais dizem isso. Todos os pais dizem isso. Mas eu sempre tive um fascínio grande por motas e como vos disse, era um apaixonado, era o meu desporto principal até o fatídico dia 1 de maio de 1994, a parte dos carros. Lá veio a viúva. Lá veio a viúva, eu sou uma viúva da Fórmula 1. Fórmula 1 para mim morreu naquele dia e acabou-se. Curiosamente, esta semana, assim, um artigo que eu até mandei para partilhar com vocês, que deu um grande gosto de saber. Sobre o Miguel. O Miguel é um campeão. Eu que já acompanhei várias provas, não sou um fervoroso seguidor do MotoGP, vejo algumas corridas, já tive algumas corridas e acho que o Miguel é um campeão em várias dimensões. E quem viu hoje, por exemplo, a entrevista dele na TVI, mostra que é uma pessoa até com uma autoconfiança grande, mas também com uma forma discursiva bastante inteligente. E ele é uma pessoa com muitas virtudes. Mas também, sejamos honestos, o Miguel chegou lá por ser o maior, por ser um campeão, mas porque também não foi só por ser o campeão, porque isso não chegava. Para um português não chega a ser campeão. O facto de nós termos o presidente da Federação Internacional de Motociclismo também foi, se calhar, um motivo fundamental para que ele tivesse a oportunidade de mostrar que é um campeão. Assim como também o Paulo Gonçalves, falecido, que não falaram a vocês, que esqueceram desse grande campeão. Não falamos vários, atenção. Agora o Nisha Cabral foi o primeiro. É fundamental, uma nota aqui, é fundamental que nós valorizemos os nossos campeões desportivos, mas não esqueçamos também os nossos campeões na área da ciência, que às vezes não são valorizados. E eu que sou amante do desporto, acho que a gente esquece que a vida não é só política e desporto. Há outros campeões que a gente não valoriza. E, portanto, vamos valorizar todos os portugueses que merecem. E o Miguel é um campeão. Vais falar do Damasio, é? Também. Olha, do Damasio... Não é o Manuel Damasio, não é o Manuel Damasio. Então como é que o homem se chama? Hã? Não, como é que o Damasio era o outro do Benfica, que estava dele enquanto a portada mínimo na cidade. Mas o homem não é Manuel Damasio, não percebo nada. Pois olha, vai daqui um grande abraço para a mulher do António Damasio, que fez uma capela no Estádio da Luz, e que é sempre... Era o Manel esse, não era? O mais fascinante das nossas participações, além das de Misha Cabral, que faleceu, ainda com aqueles carros que pareciam foguetes das bandas desenhadas, lindos. Não nos podemos esquecer também do Tiago Monteiro. Ora, era esse grande pódio do Tiago Monteiro no seu Jordan, que depois do Schumacher, pá. Exatamente, que competia num grande prémio muito sério que houve nos Estados Unidos e que acabou em 3º lugar. O resto da história não interessa. Porque se é um tecido campeão, é um tecido campeão e é assim que tem que ser. Portanto, Miguel... Como é que chamava o piloto de Fórmula 1 antes, que era um tipo pequenininho, português? O Pedro Matos Chaves. Pedro Matos Chaves, exatamente. Pedro Matos Chaves. Esse também lá. E o Lamy que partiu as pernas. O Lamy, aliás, partiu as pernas e atirou um pneu para cima da bancada também. É verdade. Partiu mais que pernas, mas enfim. Estamos a fechar, portanto, vamos às notas finais. Bruno Palma.
Epá, aproveitar para recordar que há 32 anos... Elizabeth Jacinto, é bem dito. Faltavam as mulheres, pá, muita razão. Muito obrigado, Nuno. Eu leio mal isto, diz a Elizabeth Jacinto nos quê? Caminhões. Nos caminhões. Sim, faltava. Vamos dar cara. Vamos dar cara da vida. Estava a ler mal. Sim, faltava ela. Desculpa lá, Bruno. Por falar em desporto, a recordar que foi há 32 anos que me chamaram, estava eu no outro lado do mundo, a 7 ou 8 mil quilómetros daqui, e chamaram-me, anda cá a ver, tu não és de Lisboa? Sim, olha, está a arder. Foi quando, aliás, as duas únicas vezes que eu vi Lisboa, aliás, o meu país na televisão nessa altura, foi, por falarem, está lá fora, não é? Foi quando o Chiado ardeu e foi quando os polícias bateram nos polícias. Foi as duas oportunidades. Por falar em polícias, recordar a Bielorrússia, onde as pessoas continuam a ser espancadas nas ruas, e recordar aqui o nome da oposição russa, o Alexei Navalny, que foi envenenado e, portanto... Não foi nada. Eles dizem que não foi. O chá estava estragado. Também é essa versão. O chá estava estragado. Chá preto não é para todos os estômagos. Aliás, a Rússia não tem por hábito envenenar os opositores políticos. Não é verdade. É, portanto, recordar que nós vivemos num país democrático e se queremos continuar a viver em democracia temos que estimar. E isso depende de todos nós. Muito bem, Jorge Máximo. Eu queria aqui relembrar duas efemérides muito importantes. Em primeiro lugar, mais recente, os 50 anos da Cláudia Schiffer. Portanto, que é naturalmente algo que ainda vale mais que duas de 25. E, portanto, a malta da minha geração, esta rapariga, naturalmente que a minha mulher é muito mais bonita, isso tem sem dúvida alguma, mas sempre foi alguém que teve uma importância na nossa juventude, na parte mais fantasiosa da nossa juventude. E também o dia 24 de agosto de 1820, eu ainda me lembro muito bem deste dia, portanto, um dia bastante agitado. Eu era um típico absolutista na altura, portanto, um fervoroso adepto de Dom Pedro I, que teve 34 filhos e, portanto, achava que Dom Pedro IV, Dom Pedro I do Brasil, achava que ele era o futuro deste país, porque a reproduzir assim aos 36 anos, ele queria repovoar Portugal e tornar Portugal provavelmente o país mais populoso da Europa. Mas, entretanto, vieram os tipos da maçonaria e fizeram um sinédrio que nos deram a Constituição de 1822 e isto foi um marco fundamental para a nossa democracia. Foi a primeira vez que este país, agora a sério, começou a separar os poderes entre poder judicial, executivo e legislativo. E, portanto, um bem-aja para aqueles que há 200 anos começaram a tornar este país um bocadinho mais democrático. Muito bem, João Gata. Um grande urrá. Olha, por falar nos 24 filhos, não se esqueçam 34, da plebe. 34. É isso. 34. Não se esqueçam da plebe, que também tinha às dezenas. E eu ainda me lembro que o meu avô teve 12 filhos e a minha avó de paterna teve 10. Portanto, esse de ser rei, aquilo estava tudo feitinho. Cada plebe, sem comidinha, sem dinheirinho e sem dinheiro para sapato, e os miúdos a terem que comer sopas de cavalo, cansado, não havia televisão. Não havia televisão. Isso é que era, não é cá reis a fazerem coisas, pá, marotas. João Vasco. Eu agora, as minhas notas finais são sempre... Eu sou o obituário disto. És o obituário disto. Necrologia. Não, chateia-me ser o obituário és um alerta CM, lá está. Não sou nada, pá, chateia-me isto, mas eu tenho de falar das pessoas, pá, que desapareceu, pá, com morte súbita. Um gajo já nem sabe se a morte súbita... Mas é uma morte santa, não é? Um gajo está vivo e... Pumba. Se calhar é a melhor maneira, não é? A melhor maneira de ir.
um grande senhor. Conversa de velhos, completamente. Não. Um grande senhor chamado Salazar. Doenças, pá. Um grande senhor chamado Salazar. Epá, calma! O gajo está a tentar lembrar um tipo que morreu e está aí este gajo. Estás a falar de uma doença, pá. Já não respeitam os mortos, pá. Esquece. Pá, olha, foi-se embora ao Salazar de Souza, que era o homem que arranjava. Que susto! Pronto. E há de fazer cá muita falta. A mim faz-me já muita falta e era dos poucos que pegou nele, fez-se médico, vem de uma família de médicos enorme. O pai dele era dos melhores pediatras que havia na cidade e que tinha um consultório também ali ao Chiado, que era tenebroso. E tinha um elevador horroroso, que um gajo entrava lá dentro e tinha medo. Os filhos foram todos médicos e ainda exerce pelo menos um. E era a importância de Salazar de Souza diz da seguinte forma: o tio Bob Dylan metia-se no avião para vir cá tratar-se com ele, não confiava em mais ninguém no mundo. Portanto, foi-se embora o gajo que arranjava o Bob Dylan, a Madonna e outros cromos tais. Portanto, com muita pena o vejo partir. E é com esta nota de alegria que nos despedimos. Para a próxima semana, Bruno Palma, tal como prometido, vai trazer 4 caixotes, um pilhão e um arrastão para... uma arrastadeira. Mais uma arrastadeira que um arrastão. Traz o arrastão e a arrastadeira para nos mostrar como é que havemos de separar o lixo um do outro. Até para a semana. Tchau. Abraço.